Olá, irmãos, como é bom poder chegar até você. E como nós dissemos, essa será a nossa última aula de escatologia. Não que o tema esteja esgotado, porque nós poderíamos falar muito tempo sobre isso, mas a nossa ideia era trazer uma visão um pouquinho mais geral, e hoje será o nosso grande resumão. Vamos fazer o resumo da nossa aula hoje, tudo aquilo que nós verificamos ao longo desse tempo, dentro também dos nossos 30 minutos aí. Mas como eu disse, a semana passada nós prometemos sorteio, né? Sorteio de um CD do Estevão Achê e desse livro aqui, Lições que Aprendi pelo Caminho, do pastor Lucas de Campinas, da Igreja Batista Livre de Campinas. E nós fizemos o sorteio naqueles que têm comentado, feito perguntas no nosso estudo, né, na nossa conta aí do YouTube. Então o sorteio foi o seguinte: primeiro CD vai para Tânia Milani, a nossa irmã aqui da igreja, Tânia Milani, que tem nos acompanhado em todas as aulas. Outro CD vai para o irmão chamado Anderson Boaventura. Agora, Anderson, precisa entrar em contato conosco. Eu não sei quem você é, mas você tem acompanhado, então mande para nós um recado, um telefone. Você foi sorteado do CD, o segundo CD do Estevão Achê. E o nosso livro aqui, o livro do pastor Lucas, vai para o irmão de Uberlândia, Danilo Gumerato. Danilo, que tem acompanhado as nossas aulas também. Então, Danilo, fica tranquilo que eu vou entregar esse livro nas suas mãos, tá bom? Em breve, ok? E agradeço a você que tem aí comentado, participado. Outras pessoas, logicamente, têm assistido às nossas aulas. E hoje, então, nós vamos diretamente para o nosso resumo de escatologia, tá bom? Como de costume, nós temos alguns gráficos aqui, espero que você acompanhe. Então nós vimos que, na verdade, tudo começa com o livro de Daniel, o livro do profeta Daniel. Vocês sabem que nós encontramos ali uma mensagem que veio do anjo falando com Daniel, e nessa palavra do anjo nós encontramos um quadro profético que se referia ao povo hebreu. O anjo diz: Daniel, estas coisas acontecerão para o teu povo, né? O povo de Daniel. E lá então o anjo revela que sobre o povo de Israel estariam determinadas 70 semanas proféticas. Então nós vimos que essas 70 semanas proféticas, elas começam na história em 435 a.C. Logicamente, irmãos, nós estamos já pegando do livro de Daniel para frente, porque nós temos toda uma história anterior, né? Antes de 435 nós temos aí os reis de Israel. Aí você vai mais para trás, você tem Abraão, Noé, enfim, até chegar na criação. Mas a nossa história começa do ano 435 a.C. Começam a acontecer uma parte das 70 semanas. E nós vimos que das 70 semanas, 7 mais 62 acontecem entre 435 até a morte do ungido, ok? Lembre-se que tudo isso encontramos em Daniel capítulo 9. E fazendo as contas aqui, de fato, nós descobrimos que essas 7 semanas mais 62, né? O total 69, dá um total de 483 anos. Fazendo uma conta especial aqui. Sabendo que são 483 anos e se nós dividirmos por 69 semanas, nós vamos descobrir que as semanas de Daniel são semanas de anos. Uma semana significa 7 anos. Depois da morte de Cristo, o normal seria que a última semana acontecesse, a 70ª semana. Mas ela não acontece porque acontece uma ruptura. O povo hebreu não reconhecem Jesus, aquele Jesus, como Messias profetizado no Velho Testamento. Diz lá o Evangelho de João, capítulo 1,
ele veio para os que eram seus não receberam, não é? Então, como os judeus, os hebreus, não receberam aquele Jesus como o grande Messias, então houve uma ruptura, e aí o Evangelho, então, obrigatoriamente sai e vai para os gentios. Gentios são todos os povos que não são judeus. Então, nós encontramos aqui os apóstolos, todos eles judeus, mas como houve essa rejeição, não de pessoas, né? Os primeiros convertidos foram judeus, mas como nação, como autoridades de Israel, eles rejeitaram o Messias, então o Evangelho vai para os gentios, começa aqui o período dos gentios, que é o período que nós estamos. Nós chamamos o período da graça, o tempo da igreja. Então, a partir da morte de Cristo, o Evangelho vai para os gentios e todo aquele que crer em Cristo é salvo. Não precisa ser da descendência de Abraão, isso é importante. Então, toda pessoa, não importa a sua raça, né? Não importa a sua nação, se ela se converter, se entregar a Cristo, receber a Jesus como Senhor da sua vida, é salvo e não precisa ser da raça, né, hebraica. Então, começa aqui o período dos gentios, que é o período que nós estamos. Aí nós vimos nesse segundo gráfico que o período dos gentios, ele vai terminar com um evento. Nós não sabemos o ano, embora na história tenham surgido alguns líderes cristãos prometendo datas sobre a volta de Cristo. Inclusive é bom relatar que algumas seitas surgiram por causa dessa confusão, de líderes que disseram, Jesus vai voltar em tal ano. Tá? Existem seitas cristãs, que são até reconhecidas como igrejas cristãs, mas são seitas que surgiram por um desconhecimento e por dar uma data. Nós não sabemos a data da volta de Cristo, desculpem, mas o tempo dos gentios vai terminar com esse evento chamado arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja, vocês sabem, é quando todos os salvos que estiverem agora, nesse tempo presente, se Cristo voltar ou quando Cristo voltar, nós encontraremos com Ele nos ares. Esse encontro da igreja com Jesus nos ares é chamado arrebatamento da igreja. Depois, então, nós vimos que a igreja sendo afastada da face da terra, e ela é afastada com o Espírito Santo que habita em nós, começa então o período da tribulação. Assim começa o período da tribulação, que é então a nossa última semana, a 70ª semana de Daniel. Então olha aqui em cima, ó. Aquela semana que faltou, porque 69 aconteceram, aquela semana que faltou é essa semana chamada a semana da tribulação. Serão 7 anos, e nesses 7 anos, acontecimentos terríveis vão acontecer. Então, no livro de Apocalipse, a maior parte do livro de Apocalipse justamente se refere a esse período da tribulação e aí o futuro. Quando João teve uma visão e ele estava aprisionado numa ilha chamada Patmos, João, que escreve o livro de Apocalipse, ele teve uma visão em 3 partes. Se você for ali em Apocalipse capítulo 1, você vai ver, João relata as coisas que já passaram, as que são e as que hão de vir. As que passaram, não é? São as situações que João viu, no primeiro momento, Jesus que falou com ele. As que são, é a palavra que nós encontramos nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, a palavra de Jesus para as igrejas daquela região, as igrejas da região da Ásia. Isso nós encontramos nos capítulos 2 e 3. As que serão, as coisas futuras, aí sim, começa no capítulo 4 de Apocalipse. Então, capítulo 1, João tem uma visão presente, né, de Jesus, ele relata o que ele viu. Capítulos 2 e 3 é uma palavra para as igrejas daquela época,
E a partir do capítulo 4, então, em Apocalipse, nós vamos encontrar todas as referências aos acontecimentos da tribulação e do futuro, tá? Nós sabemos que a tribulação, ela vai acontecer por 7 anos, mas ela terminará com outro evento, chamado Dia do Senhor. Então aqui é importante nós estabelecermos essa diferença entre o arrebatamento e o Dia do Senhor. A pessoa é a mesma, Jesus. Jesus volta no arrebatamento, mas ninguém o verá, porque a igreja vai sumir no seu arrebatamento, num piscar de olhos, como diz a Bíblia. Então os crentes que estiverem vivos, quando Jesus aparecer nos céus, todos os verdadeiros crentes sumirão num piscar de olhos. Essa é uma questão, quem são os verdadeiros crentes, né? Não significa ser membro de uma igreja cristã local, mas aqueles que verdadeiramente entregaram a sua vida a Cristo. Aí o arrebatamento acontece. O dia do Senhor é diferente. Jesus aparece nos céus e a Bíblia relata, também em Mateus 24, 25, que todo olho verá. Aí é diferente. Então, quando Jesus volta no dia do Senhor, ele volta para batalhar, e aqui haverá uma guerra. No final da tribulação, haverá uma guerra, nós vamos mostrar isso depois. O dia do Senhor é a volta de Cristo na face da terra, todo olho verá, e haverá uma guerra de Jesus contra o anticristo e algumas nações. Tá? Aí nós vimos que depois do dia do Senhor, aí já é o terceiro gráfico aqui, para a gente dar uma visão geral, começará um período de paz na terra. Esse período de paz, ele é chamado de milênio. Ele é referido, né, nos últimos capítulos, capítulo 19, 20 de Apocalipse. O milênio será 1000 anos de paz. Por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás, o dragão, será aprisionado, tá? A referência que a Bíblia dá é o dragão, que é uma referência a Satanás. Ele será aprisionado. Quando Jesus volta, guerreia e batalha aqui, na batalha de Armagedon, ele lança o anticristo, o falso profeta, no inferno. Então vamos colocar aqui, lembrando da batalha do Armagedon. Primeira consequência: o anticristo, o falso profeta, serão lançados no inferno. Mas o dragão, Satanás, será preso por 1000 anos. Aí a Bíblia diz que no final dos 1000 anos, Satanás será solto novamente e conseguirá arrebanhar algumas nações de novo para guerrear contra Cristo novamente. Então, nesse período de paz, Jesus vai governar de Jerusalém, nós vamos ver daqui a pouquinho, mas Satanás é solto novamente no final, só que aqui no final, quando ele é solto, não haverá nenhuma grande batalha não. Eles serão destruídos de uma vez por todas, e aí o próprio dragão, Satanás, será lançado no inferno, juntamente com o anticristo e o falso profeta. Terminado o milênio, vem o trono branco. Capítulo 22 diz lá sobre o grande trono branco, né? 21, 22, que é o julgamento das nações. E aqui eu quero então colocar para você. Nós começamos aqui com Daniel, a profecia que foi dada ao profeta Daniel, de 70 semanas, e você já compreendeu, 7 semanas mais 62, elas já aconteceram. Passado, já aconteceram. A 70ª semana é a semana da tribulação, que é no futuro. Isso dentro da profecia de Daniel. Na tribulação, relembrando, o que nós vimos? Alguns elementos e acontecimentos da tribulação. Nós vimos os 7 selos, que são juízos de Deus que vão acontecendo ao longo de toda a tribulação.
Aí nós vimos que o último selo, ele se desdobra em 7 trombetas, que são juízos mais sérios, mais severos. Depois, a última trombeta, ela se desdobra em 7 taças. Nós estamos falando capítulo 7, 8 e assim por diante de Apocalipse, capítulo 11. 7 taças são os últimos juízos caminhando para o final da tribulação. Nós vimos que a tribulação será o tempo do anticristo. O anticristo é um poder político, um líder que surgirá como um grande poder político, trazendo solução para os problemas do mundo. Nesta semana circulou na internet justamente isso. Qual é a lógica, ok? O que está acontecendo hoje com essa pandemia e todos os acontecimentos dos últimos meses? O nosso mundo já vem se preparando para o período da tribulação. Tecnologicamente, o mundo vem se preparando, tá? Os conceitos também vêm se preparando. Essa semana circulou na internet exatamente a ideia de que grandes problemas mundiais precisam ser resolvidos por um grande líder mundial. Isso está na internet, então isso já é uma preparação. Hoje, na verdade, as mentes e corações das pessoas estão prontos. Qual é a grande discussão nessa pandemia? Nós temos perdido a nossa liberdade. O Estado tem controlado a liberdade do povo, tá? Nós perdemos toda a liberdade de ir e vir. Há cada vez mais um controle do Estado sobre o cidadão. É isso que acontecerá na tribulação. O anticristo será essa figura política. Porque o mundo vai entender que para grandes problemas mundiais nós não podemos ficar divididos, nós precisaremos de um grande líder. Esse será o anticristo. Para ajudar o anticristo, nós vimos que tem o falso profeta, que será também, de novo, um grande líder na área religiosa. O mundo também vai entender o seguinte: as várias religiões que existem, elas na verdade, na mentalidade que está se formando agora, essas religiões atrapalham, porque elas dividem as nações. Então, na mesma ideia, na mesma filosofia do anticristo, vem o falso profeta. O mundo vai buscar um líder religioso, que poderá representar um misto de todas as ideias religiosas do mundo. Esse será o falso profeta. O falso profeta terá uma função. Ele vai, através da religiosidade, conseguir o apoio das pessoas do mundo todo ao anticristo. Essa será a função do falso profeta. Nós vimos que da parte de Deus na tribulação, nós teremos 144 mil hebreus selados, separados, 12 mil judeus de cada tribo de Israel. Eles pregarão durante a tribulação. Eles terão um período que eles terão a proteção de Deus para não serem exterminados pelo anticristo. Também surgirão 2 testemunhas que vão viver por uma metade, até a primeira metade da tribulação. Essas 2 testemunhas estarão vivas. São 2 homens muito fortes, com características proféticas muito fortes. Eles também testemunharão, realizarão grandes milagres, mas eles serão mortos, tá? Então, também durante a tribulação, nós vemos que, por causa dos 144 mil que vão pregar, haverá conversões. Pessoas vão se converter durante a tribulação, mesmo que não tenha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não estará na terra durante a tribulação. E aí, indo para o final da tribulação, nós temos a grande batalha do Armagedon, que eu já me referi. O anticristo vai reunir algumas nações para exterminar Israel. Quando estiver prestes a acontecer isso, Jesus volta. Aí sim, no dia do Senhor, Jesus volta presencialmente e ele então batalha e guerreia contra o anticristo e joga o anticristo, o falso profeta, todos eles no inferno. Aqui nós temos um pouquinho mais. Depois que nós vimos a tribulação,
só lembrando, durante a tribulação aqui na face da terra, nós vimos vários eventos. Nos céus estará acontecendo algo muito especial. Nos 7 anos de tribulação na terra, nos céus haverá o casamento da noiva de Cristo com Cristo. Esse casamento é chamado as bodas do Cordeiro. Uma passagem que Paulo fala dos galardões dos crentes, durante esse período das bodas do Cordeiro, lá nos céus, que nós receberemos os nossos galardões. Porque quando Cristo voltar, no dia do Senhor, a Bíblia diz que Ele volta com os santos, para reinar com os santos. Depois do dia do Senhor, o milênio então envolve Satanás, que será preso. Jesus vai reinar com os santos, nesse período de 1000 anos. E no fim dos 1000 anos, como nós já dissemos, Satanás será lançado definitivamente no inferno. Satanás, conhecido ali na linguagem de Apocalipse como o dragão. E finalmente, depois do milênio, depois que Satanás é preso definitivamente, vem o trono branco. Esse trono branco, inclusive nós temos uma pergunta que ficou da semana passada, alguém fez. O trono branco, ele é conhecido como o período da segunda ressurreição. O que significa isso? A segunda ressurreição será o momento em que todos os mortos sem Cristo, da história toda, eles ressuscitarão e eles estarão diante desse trono de juízo. Trono branco é um trono de juízo. É chamado a segunda ressurreição. Então você pega todos os mortos antes de Jesus, depois de Cristo, mas todos os que rejeitaram, o reino de Deus. Mas como é possível antes de Cristo alguém rejeitar, a Cristo? Na verdade, antes de Cristo, aqueles que não seguiam a lei de Deus estarão com esses mortos aqui. Depois que Cristo veio, aqueles que rejeitaram a Cristo, não receberam a Cristo como Senhor da sua vida, estarão fazendo parte dos mortos. Aí foi feita uma pergunta: pastor, mas esse trono branco será uma segunda chance para as pessoas? Será um juízo que vai dar uma segunda chance? Não. Não haverá uma segunda chance. Senão, toda a estrutura do Evangelho, ela cairia por terra. Há um único caminho, um único Senhor. Nós precisamos tomar uma decisão por Cristo enquanto estamos vivos. Depois que a pessoa morre, ela não tem mais uma chance de consertar isso. Aí a questão é, mas e aqueles, os índios que nunca ouviram o Evangelho, e determinados povos que nunca ouviram o Evangelho, ou acreditam em outros deuses? Aí é uma discussão grande, que eu não tenho tempo aqui de falar com você, mas basicamente é o seguinte: hoje, os índios, os povos que são idólatras, ou que você acha que nunca ouviram falar de Cristo, se você voltar na história deles, eles terão testemunho, sim, de Deus e do seu Messias. Tá? Tem um livro, eu recomendo para você ler, se você achar, chama-se Fator Melquisedeque. Esse livro, Fator Melquisedeque, vai provar essa questão da salvação. As pessoas que estão distantes de uma igreja, nunca ouviram falar de Cristo, podem ser salvas? Será que elas teriam uma segunda chance no trono branco? Não. Mas pode ter certeza que na face da terra, ninguém ficou sem a oportunidade de reconhecer Deus como Senhor da sua vida. Muitos rejeitaram. Esses que rejeitaram farão parte dessa segunda ressurreição, vão ser ressurretos e vão participar desse trono branco apenas para receber definitivamente o seu julgamento. Não haverá chance de salvação. Ok? Recebido o juízo, eles são lançados naquele lugar junto com Satanás, o anticristo, o falso profeta, que é o Geena, que é o inferno definitivo. Feito isso, amados, começa então a nova Jerusalém. Os céus e a terra passam, tudo que nós temos hoje como terra, sistema do universo, tudo isso vai passar e nós entraremos para a eternidade, a nova Jerusalém,
que ela é descrita, tá, nos últimos capítulos, capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Ok? Então esse é um resumão geral. É claro que nós não esgotamos, tem muita coisa para se falar, mas pelo menos dá a ideia para que você possa ter um ponto de partida. Agora você já tem condições de ter um ponto de partida quando você for ler Daniel e Apocalipse. Ok? Muito obrigado por estar conosco em todas estas aulas de escatologia. Quero dizer para você que a partir da semana que vem começaremos um novo tema, tá? A nossa aula de escola dominical, ela continuará sendo transmitida, tá bom? Aos sábados, mas a gente já vai para um outro tema, ok? Muito obrigado pela sua participação e aqueles que foram sorteados, então, tá? A gente vai entregar isso para você. E apenas lembrando, o Anderson, entre em contato conosco. Que Deus te abençoe.